Olá, meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui mais uma vez para, juntamente com vocês, estar fazendo mais uma devocional, ainda lendo aquele tema, voando por instrumentos, né? E hoje nós vamos estar lendo a palavra de Deus sobre o livro o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que está inserido aqui na palavra de Deus, João 16, versículo 33, que diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Versículo bem conhecido, né, para todos nós. Desde pequena eu ouço esse versículo, ou parte desse versículo, né? O meu pai sempre falava muito isso. No mundo tereis aflições. E eu confesso que por um bom tempo eu discordava um pouco, né, dessa parte do versículo. No mundo tereis aflições. E aí todas as vezes que estávamos em lutas, o meu pai sempre falava: mas o Senhor disse que no mundo teríamos aflições. E uma certa feita, né, até quero compartilhar com vocês aqui, uma certa feita eu perguntei ao meu pai sobre essa questão que precisava entender esse versículo, no qual hoje, graças a isso, o esclarecimento desse grande homem que foi meu pai, ele me esclareceu. E eu perguntei a ele: pai, o crente sempre vai ter aflição? Porque toda vez que estamos em lutas, o Senhor sempre fala. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. E onde está o gozo do cristão? Nós não teremos direito ao gozo. Só teremos essa palavra: no mundo tereis aflição. Aí ele me respondeu: mas você esqueceu de ler o restante do versículo. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí ele me dizia: se o Senhor venceu o mundo, ele venceu por mim, ele venceu por você. Então, quando ele venceu o mundo, você passou a ter o gozo que você tanto procura, que você tanto pergunta. E aí, irmãos, realmente, e amigos, entendi perfeitamente o versículo naquela hora, e a partir de então, com certeza, com propriedade, não duvidando nunca da palavra de Deus, mas sempre querendo entender a palavra de Deus, né? Porque não basta lermos a palavra por lermos. É importante que leiamos a palavra e procuramos o entendimento através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que usa qualquer um de nós. Nesse caso, ele usou meu pai, né? Então, o versículo de hoje do nosso devocional é esse. E hoje nós vivemos num mundo como crentes, né? Como cristãos no meio dos não cristãos. Sofremos pressões e muitas pressões, e nesses dias não tem sido diferente com essa pandemia. Nós temos sofrido muitas pressões. Fica em casa, a economia pode se afundar. O seu dinheiro pode acabar, você precisa sair para trabalhar, mas você precisa ficar em casa. Use máscara, use álcool gel, use isso, use aquilo. Olha, procure o médico, outros não procuram o médico. Quanta pressão!
quantas pressões, né? Quantas pressões nós estamos atravessando nesses dias. E vem de todos os lados. Vem da mídia, vem da família, vem dos amigos, vem da própria igreja. Vem da própria igreja. Muitas vezes vem dentro do nosso meio cristão mesmo. E essas pressões vão nos levando a angústias, vão nos colocando de forma arrasadas. Mas esquecemos que temos a promessa de que, se clamarmos por Deus, Ele nos responderá. E esse momento de pressões é o momento em que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, buscar a presença do Senhor. Porque o segredo da vitória está em aceitarmos que os problemas virão, mas devemos estarmos habilitados para voar em meio a esses problemas, em meio a essas dificuldades. Um instrumento, buscar a palavra. Olha o instrumento, aceitar os problemas, mas estarmos habilitados. De que forma nós vamos poder estar habilitados para voarmos? De que forma nós vamos, o que vamos fazer, como vamos fazer para que esse instrumento que o Senhor nos deu esteja habilitado para voar. E eu escrevi aqui esse devocional, foi no dia 8 de agosto de 2014. E eu escrevi assim: habilitados para voarmos em meio a estes problemas, porque dedicamos o tempo e o treinamento necessário para usarmos os instrumentos certos da forma bíblica. Então, através da palavra é que nós vamos dedicar o tempo de treinamento para esse instrumento voar em meio a essa grande tempestade em que nós estamos passando. E, irmãos e amigos, não tem sido fácil. Se pararmos na sala de nossa casa, de frente à televisão, nós nem levantamos para comer. Nós não temos vontade nem de andar, porque são tantas notícias, tantas mortes, tantas pessoas infectadas, que nós nos entregamos ao desespero. E eu ouvi essa semana uma pessoa amiga no Face falando pra gente, né? Que essa pessoa contraiu o Covid-19 e ela falou: gente, agora que eu estou em casa isolada, sofrendo a essa enfermidade, é que eu percebo que nosso país está em luto. E quantas pessoas ainda estão buscando encontrar paz, encontrar alívio para essas aflições, fazendo compras de comidas? Não, de roupas, coisas necessárias, né? Coisas supérfluas, enquanto o mundo está em luto. Enquanto as pessoas estão comprando ou estocando, tem pessoas que já estão estocando alimentos
mas esquecem de buscar o treinamento para o instrumento que Deus nos entregou para voarmos. Comprar nesse momento somente o essencial, porque comprar nesse momento não nos treina para voarmos em meio a essa tempestade. Não nos treina. Eu escrevi também: o Senhor nos honrará e nos resgatará. Creia nisso, amigos e irmãos, que o Senhor nos honrará e nos resgatará. Sim, em meio a toda essa dificuldade. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não deixo de ter as minhas aflições, que o Senhor fala aqui na palavra, em meio a toda essa dificuldade. Até por ser uma pessoa que estou na linha de risco, eu não deixo de ter essa aflição. Mas hoje, depois daquele dia em que meu pai, usado por Deus, me explicou, me esclareceu, segundo a visão do Espírito Santo de Deus dada a ele naquele momento, hoje eu posso dizer: olha, eu estou com essas aflições, queridos amigos e irmãos, eu tenho essas aflições, mas eu tenho ânimo, porque o Senhor me garante na sua palavra que ele venceu o mundo. E se eu sou instrumento que ele me fez, e se eu sou irmã de Jesus, se eu sou filha do Deus vivo, se eu sou representante de Cristo aqui na terra, eu vou vencer. Eu vou vencer. Como muitos podem estar vencendo. E que situações os que não venceram? Uns estão na glória, uns foram para a glória porque foi chegado o momento de Deus resgatar. Mas outros não estão na glória. Foram resgatados sem a glória. E outros estão aqui, falando do amor de Deus. Isso tudo em meio a essa grande tempestade, em meio a essas grandes aflições que a palavra de Deus diz em João. Mas vamos ter ânimo. Vamos ter ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nós venceremos também. Porque essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. E a pergunta de hoje, a pergunta passada foi, deixa eu relembrar aqui, como tens operado teus instrumentos? Porque você não tem só um instrumento, você tem vários. Então, como você tem operado os teus instrumentos diante de toda essa dificuldade? E hoje a pergunta é: você tem se abatido com esses instrumentos nas mãos que o Senhor te deu? Mesmo assim, você tem se abatido? Fica aí a pergunta para que o Senhor possa te ajudar a responder essa pergunta. Até eu mesmo. Essa pergunta veio para mim também. Você tem se abatido com esses instrumentos que Deus te deu? E essa tempestade toda, essas aflições, você tem se abatido? E aí nós continuamos ainda no mesmo tema, com mais um versículo que está em Isaías 41. Quem tiver sua Bíblia e estiver acompanhando, pode acompanhar, porque é bom estarmos manuseando a palavra de Deus. Se não temos algum tempo, olha aí o tempo é agora de estarmos manuseando.
capítulo Isaías, capítulo 41, versículo 10. 41, versículo 10. 41, versículo 10. Por isso, não tema. Por isso, não tema. Pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Que lindo, que palavra gloriosa, que palavra animadora. Não temas, pois eu sou o teu Deus. Olha aí, não tema essas aflições. No mundo você terá as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora, lá em Isaías, o Senhor diz: não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Podemos usar instrumentos, esses instrumentos que Deus nos deu, nós podemos usá-los para uma grande enfermidade que está atingindo a nossa sociedade. E com essa pandemia, isso tem se agravado. Isso tem sido preocupações dos cientistas, tem sido preocupações dos médicos, da medicina, e tem sido preocupação das famílias, e tem sido preocupação do Senhor. Sabe qual é a enfermidade? A depressão. Porque nesse momento de isolamento social, quantas vezes ficamos nessa preocupação, nesse meio de aflição e ficamos depressivos. E esse estágio de depressão nos traz desânimo. É o que nos leva a não querermos sair da cama. É o que nos leva a não querermos tomar conta da nossa vida. Nos entregamos a essas dificuldades, nos entregamos a essas preocupações. O dinheiro acaba. O dinheiro está acabando. Como é que vai ser? Eu não estou recebendo, não estou podendo trabalhar. Como vai ser? É desesperador. É desesperador. Quando queremos comprar um pão para o filho e não temos um centavo. É desesperador. Quem já passou por isso ou quem está passando sabe, é algo desesperador. Mas não tenha medo. A palavra do Senhor diz: não tenha medo, pois eu sou contigo. Não deixe que esse momento de angústia tome conta do seu coração. Precisamos lutar contra a nossa própria mente, declarando a palavra de Deus em voz alta. É lutar contra a nossa mente, porque sabe qual é o maior inimigo de nossas almas? O inimigo de nossas vidas, sabe qual é o maior inimigo de nossas vidas? Isso aqui, ó, mente. É a mente que nos joga na cama, é a mente que nos leva a estágio de depressão. Essa que vos fala já viveu um estágio de depressão muito forte, por muitos anos. Mas o Senhor me curou. Mas o Senhor me curou porque eu fiz uso disso aqui, da leitura da palavra, porque eu procurei me ajudar. Eu procurei a viver esses versículos que tem na palavra de Deus. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Ei, eu estarei contigo todos os dias. Ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi isso. Foi procurando a medicina? Sim, amigos e irmãos.
Precisamos. Quando estamos no estágio de depressão, precisamos procurar a medicina, porque a depressão não é só o que muitos falam por aí, demônio, está endemoniado, é do inimigo. Não, meus irmãos, não creio assim. O estágio de depressão é um estágio de batalha na mente, sim. Aí vem a parte espiritual. A batalha fica na mente, mas também é um estágio de que nós necessitamos da ajuda da medicina, dos médicos, dos psicólogos e do maior dos psicólogos, que é Jesus, que é a sua palavra. Eu usei todos esses mecanismos. Eu usei o médico, eu usei o psicólogo, eu usei a palavra, eu usei a força de vontade, eu louvava chorando, mas eu louvava porque é um instrumento que eu tenho, que o Senhor me deu. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por esse instrumento que eu gosto de cantar. Eu cantava em meio às dores, em meio a essa depressão. E, irmãos, não foram pouco tempo. Foi um período de 6 anos. Mas foram 6 anos em que o Senhor me sustentou. Foi nos 6 anos que o Senhor falou, não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Só compartilhando um pouquinho dos meus segredos também, aí como diz a minha pastora, né? Minha pastora fala, vou compartilhar um pouquinho do meu segredo. Então eu vou compartilhar um pouco do meu segredo também. Foram 6 anos de depressão, 6 anos de síndrome do pânico, 6 anos de muita luta, de muita aflição. Mas, amigos e irmãos, uma coisa eu hoje paro para pensar e falo com tanta alegria no meu coração. Em momento nenhum, durante esses 6 anos, eu deixei de ir à casa do Senhor um dia sequer. Tinha dia que eu não aguentava andar. Eu não tinha forças para andar. Emagreci, fiquei magrinha que nem um palito. Quase não tinha força para andar. Não tinha ânimo. Mas eu sempre tive a vontade de vencer. E aí eu fiquei, não perdia um culto. Não ia sozinha, precisava da ajuda de outras pessoas, inclusive de uma irmã, que sempre me dava o braço e eu caminhava até a igreja. E quando eu voltava renovada. No dia seguinte, eu caía de novo, porque a depressão é assim, é um estágio complicado. Mas eu caía, mas o Senhor me levantava. E no dia seguinte era mais um dia. E era vencendo um leão por dia. Mas eu vencia, porque eu tinha essa promessa, ó. Eu sou o teu Deus. Não tenha medo. E, então, já declarei um pouquinho aqui daquilo que o Senhor fala aos nossos corações hoje, né? E declara isso em voz alta. Eu vou vencer esse estágio de solidão, eu vou vencer esse estágio de depressão, eu vou vencer esse estágio de isolamento social, eu vou vencer. Fala em voz alta. O Senhor não é surdo, ele não precisa que você grite para ele ouvir, porque ele ouve o teu coração, verdade, ele ouve o teu coração, mas fala em voz alta, porque o inimigo de nossas almas precisa ouvir que você é dependente do Senhor. E escrevi aqui, ó, o Senhor de maneira nenhuma lançará fora, jamais nos deixará e jamais nos abandonará. Ele não me abandonou, ele não te abandonará também. Se declaramos que Deus é o nosso auxílio e que nos poderá fazer como o homem, né? Foi ele que nos criou, foi ele que nos gerou. Se nós podemos declarar isso,
Ele é o nosso auxílio, porque só Ele pode levantar o homem. Só Ele pode gerar, só Ele pode levantar, só Ele pode abaixar. Só Ele. Muitas das vezes afirmamos que o Senhor nos prometeu. Eu tenho uma promessa, né? Tem uma promessa na minha vida, o Senhor me prometeu, Ele há de fazer. Mas você crê no que você está falando? Muitas das vezes falamos, mas cremos. Precisamos falar, crer e tomar posse. Mas voltamos a falar sobre o assunto, ou seja, sobre os problemas, e com isso invalidamos o poder de Deus. O Senhor tem uma promessa, olha só como nós agimos, amigos e irmãos. O Senhor tem uma promessa na minha vida. Eu vou levantar desta cama. Eu vou sair desse estágio de depressão. Porque Ele tem dito para mim que Ele é o meu Deus. Acabei de falar isso. Ai, mas que desânimo. Ai, mas não aguento. Ai, que falta de vontade de viver. Você voltou a falar sobre o problema em que você está vivendo, invalidando aquilo que você proferiu antes, que você profetizou antes, segundo a palavra do Senhor. Precisamos pensar nisso. Muitas vezes me peguei assim também. Falava, tinha força, né? Vou me levantar, estou me levantando, o Senhor é comigo. Quando chegava um amigo, uma amiga para me visitar, eu começava a falar, estou mal, não consigo ficar de pé, não consigo comer. Que validade tinha aquilo que eu preferia? Mas aprendi um dia fazendo esse devocional aqui, eu aprendi. Quando ficamos presos aos nossos problemas, é como se fosse o piloto que tenta voar usando a sua visão e seus sentidos. Olha bem, que lindo isso, quando o Senhor me deu isso para escrever, agora eu estou aqui relendo. Quando ficamos presos aos nossos problemas, é como se fosse o piloto que tenta voar, mas não usa a sua visão, não consegue usar a visão do Espírito Santo de Deus que te deu para pilotar esse instrumento. Usa a sua visão pessoal, a sua visão carnal mesmo, né? Humana mesmo. E aí usamos a visão e os nossos sentidos. Mas nós precisamos usar a visão do Espírito Santo de Deus e usar todos os sentidos que o Senhor nos deu. Olha aqui, nós temos 5 sentidos. E se formos pararmos e analisarmos, com esses 5 sentidos, nós conseguimos trabalhar no Espírito. A visão amplia, Espírito Santo de Deus, a minha visão. Deixa eu somente ver o que os teus olhos veem. Primeiro sentido. Olfato. Senhor, eu quero ser o perfume suave. Senhor, eu quero sentir o teu perfume. Espírito. O segundo sentido. Audição. Audição. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Não me deixe ouvir vozes estranhas. Eu preciso ouvir a tua voz somente. Então, já temos, né? A visão, já temos o olfato, já temos a audição. Agora, a boca, o paladar. Senhor, eu quero falar apenas aquilo que me traz esperança. Então, eu quero falar do teu amor.
Eu não quero falar do meu problema, eu quero falar do teu amor, porque é o que me dá a esperança. Eu quero falar das tuas promessas, que é o que me traz a esperança. Quarto sentido. E o quinto sentido, Senhor, é o tato. Agora eu tomo posse, eu seguro, eu agarro, eu guardo, eu não vou largar a minha vitória. Estou apalpando, opa, estou curada. Não vou largar a minha bênção. Né? Não tem aquele Jacó, tem um louvor que fala, Jacó não largou o anjo, né? Senhor, não vou largar a minha bênção. Não vou largar a minha bênção. O quinto sentido. 5 sentidos que nós podemos usar no mundo espiritual para que possamos vencer esses problemas, essas dificuldades, essas depressões, né? E possamos então voar com o instrumento que Ele nos deu de forma sobrenatural. A palavra que sai da nossa boca não voltará vazia. Precisamos voar pelo painel de instrumentos que é a palavra de Deus. Bússola. O seu instrumento, ele precisa voar, ele precisa de direcionamento. Esse é o painel do seu instrumento. Opa, eu falei aqui ainda agora, né? Dos 5 sentidos. Esses 5 sentidos, ele precisa estar no painel do meu instrumento, para que eu possa voar em meio a essas tantas dificuldades, em meio a esses momentos em que estamos vivendo. Mais uma vez, mais uma pergunta, né? A cada devocional, hoje o Senhor me direcionou a deixar os 2 devocionais que eu fiz. Um foi do dia 8 e outro do dia 9. Ainda sempre no mesmo tema. Voando por instrumentos. E aí eu dei uma outra pergunta. Qual tem sido a sua angústia? A primeira pergunta de hoje foi, você tem estado abatido? E a segunda, qual tem sido a angústia que tem te abatido? Qual tem sido a sua angústia? Pode ser também. Qual tem sido a angústia que tem, porventura, te abatido? Busque no Senhor. Responda para você mesmo. E para o Senhor, porque não sou eu só que vos falo. Eu sou apenas um instrumento que o Senhor está fazendo voar. E que passa por todas essas dificuldades. Mas que aprende com a palavra. Que procura manter esse painel no meu instrumento para que eu possa voar. Essa é a Shirley. Mas o Senhor fala através desse instrumento Shirley. Então, pergunta isso, responde isso para o Senhor. Pergunta não, responde isso para o Senhor. Qual tem sido a angústia que tem tentado te abater nesses dias tão difíceis? E que o Senhor possa estar abençoando essa palavra, que ela possa estar penetrando no seu coração, segundo a vontade do Senhor, e não a minha, mas a vontade do Senhor, suprindo e atingindo as suas necessidades. E agora eu quero orar com você e orar por você. Deus, te adoramos, Senhor, e glorificamos o teu santo e maravilhoso e majestoso nome. Muito obrigado, Senhor, porque em meio à tua palavra, Senhor, tu tem nos ensinado, que tu tem nos dado instrumentos para utilizarmos, para voarmos.
Senhor, a tua palavra hoje foi muito profunda nos nossos corações. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos dado ânimo em meio a tantas aflições. Senhor, obrigado. Senhor, quem está me ouvindo nesta hora, possa estar sentindo, Senhor, pelo toque do teu Espírito, esse novo ânimo, esse vigor de vencedor, porque tu és o Deus da vida dessa pessoa que está me ouvindo nesta hora. Senhor, assim como tu foi e tu continuarás sendo meu Deus, aquele que me curou um dia, Senhor, de tanta depressão, Senhor, tu também estará curando aqueles que estão me ouvindo nesta hora, que não seja de depressão, mas que seja de qualquer enfermidade da mente e do emocional. Senhor, eu entrego as nossas vidas, não só deles, a minha também. Eu entrego as nossas vidas em tuas mãos. Estamos prontos, Senhor, a usarmos os sentidos, que são instrumentos que tu tens nos dado, Senhor, para manusearmos esse instrumento e voarmos e voarmos e voarmos até onde tu quiseres que cheguemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.